Olá! Nesse vídeo nós vamos abordar um tipo muito específico de prova discursiva, que é a prova que traz questões teóricas. Nós vamos analisar os editais, nós vamos analisar também o que precisa conter nas suas respostas e, por último, nós vamos ver como que a gente usa conectivos nesse tipo de resposta. Já vai deixando seu like, não se esquece de compartilhar esse vídeo para que ele chegue a um número maior de pessoas, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sem ficar fazendo hora, vamos lá? Então, eu falei em outro vídeo que esse tipo de prova, ele basicamente tem uma estrutura expositiva. Dependendo do edital, o edital também pode falar que é um texto argumentativo. Mas a gente tem aí, então, uma mistura de texto expositivo com texto argumentativo. De imediato, a gente vai pensar que é um tipo de prova que a gente vai fazer uma explanação sobre algum tema e que a gente não tem realmente uma necessidade de convencer o leitor de nada, salvo quando a banca pede, né, e determina que é um texto argumentativo. A ideia básica desse tipo de prova é trazer esclarecimento e informação. Então, se o edital, né, como a gente está falando primeiro aqui da análise de edital, se o edital falar que o texto é argumentativo, aí a gente vai pensar aí nessa questão do convencimento, né, da função de um texto argumentativo. Mas esse tipo de prova, na grande maioria das vezes, ele tem uma estrutura expositiva. A gente vai pensar nas duas coisas aqui, tá bom? Então, para a gente pensar na prova, na resposta nessa estrutura de prova, né, a gente tem que pensar que cada pergunta, no edital, a gente vai ver que tem lá as determinações de como vai ser a prova discursiva, né, e tem editais que nem tem prova discursiva, mas a gente vai ver lá, não vai aparecer no edital, na maioria das vezes, não aparece no edital quantas perguntas vai ter em cada questão. Então fala lá que vai ter, a prova vai ter 2 questões e não fala quantas perguntas para cada questão. Ou seja, cada questão vai ter mais de uma pergunta. E aí a gente vai responder essas perguntas a partir de uma determinada estrutura de parágrafos, né? Porque cada pergunta vai ser respondida em um parágrafo. Então, é importante a gente pensar inicialmente que a gente precisa ter um equilíbrio entre o tamanho desses parágrafos e a quantidade de perguntas, tá bom? Então, quantas linhas que vai ser? Lá no edital está determinada, você vai ter 25 linhas, você vai ter 30 linhas. 25 linhas, na maioria das vezes, 20 linhas, pode ser 20 também. 20 linhas, a gente está falando aí de 2 perguntas. 30 linhas, a gente está falando de 3 perguntas. Tem aí uma métrica, né? Mais ou menos é isso. Mais ou menos você vai ter que escrever um parágrafo de 10 linhas. Isso é mais ou menos uma média, tá bom? E uma coisa que eu acho importante falar aqui é a questão do tamanho da letra. Eu sempre falo do tamanho da letra, inclusive nas aulas de redação, mas nesse tipo de prova, o tamanho da letra ainda influencia muito mais. Por quê? Você tem que responder de uma maneira bem estruturada e quem tem a letra muito grande não consegue estabelecer essa estrutura. Então, é preciso, sinto muito falar, é preciso treinar a escrita de uma letra menor para que você consiga incluir no seu parágrafo de resposta todas as partes que são realmente importantes. Porque quem tem a letra muito grande, a resposta vai ficar faltando alguma coisa, tá bom? Então, precisa realmente treinar a escrita com uma letra menor. Não tem jeito. Não consigo, treina mais. Não consigo, treina mais. Sabe, se determine a escrever com uma letra menor para que a sua resposta fique completa, para que a sua resposta fique realmente boa, tá bom? Outra pergunta e também é bastante recorrente, você tem que fazer uma separação, porque geralmente na prova vem lá escrito pergunta A, pergunta B, ou pergunta 1, 2, pergunta 3. Precisa separar? Tem bancas e elas já deixam ali delimitado na folha de resposta, ela já vai deixar lá a letra A, a letra B, a letra C. Se for esse o caso, é óbvio que você vai escrever um parágrafo para cada resposta ali dentro daquele espaço delimitado para cada letra. Agora, se a banca não colocou a separação lá de A, B ou C, 1, 2, 3, se a banca não colocou essa separação, você também não vai colocar. Então, você vai escrever os parágrafos de resposta como se estivesse aí numa estrutura de redação, só que você vai escrever um parágrafo para cada resposta. É muito ruim se você colocar uma numeração, não tem a numeração na folha de resposta, e aí você coloca lá a resposta número 1 e escreve seu parágrafo. Olha, depende do perfil da banca. Mas, basicamente, a gente pensa nisso. Se a banca não colocou a separação por itens, então não separe você também. Não coloque essa separação você também, ok? Aí a gente vai pensar aí na análise do edital. O edital, antes da gente pensar na redação, né, quando você se inscreveu para um concurso, você tem que olhar isso detalhadamente no edital para conferir quais são as habilidades e as competências que a banca quer que você cumpra na prova discursiva.
Então, essa análise vai orientar, lá no edital vai estar escrito qual que vai ser o conteúdo do texto, tá bom? Então, a gente não vai escrever sobre qualquer coisa. Nesse edital aqui, por exemplo, que é o edital da Prefeitura de Belo Horizonte, as provas acontecem agora em dezembro. Nesse edital está escrito assim, tem 10.3, se não me engano, está escrito: a prova discursiva será composta de 2 questões teóricas referentes ao módulo 2, com 15 linhas. Então, 2 questões, cada questão tem 15 linhas. E cada uma dessas questões, aí eu acredito que deve ter provavelmente 2 perguntas. Você vai ter aproximadamente 7 linhas para responder cada pergunta. E com 15 linhas, não acredito que serão 3 perguntas, mas 2 questões. Quer dizer, vai ter uma questão com algumas perguntas e outra questão com outras perguntas, né? Óbvio. E aí, está escrito lá que esse material lá do módulo 2 fala de fundamentos da educação, legislação educacional e tem outros itens. Mas então, a prova teórica vai ser sobre especificamente esse conteúdo do módulo 2. Então, precisa estudar esse módulo 2, lá do conteúdo programático, precisa ser estudado também pensando nas respostas da prova discursiva, tá? E aí, nesse mesmo edital, também fala que tem, dependendo do cargo, né, para outro cargo vai ser uma redação. Então, você vai analisar qual que é o seu cargo e que tipo de prova discursiva que está sendo determinada para o seu cargo. Essa análise do edital é muito importante para você conseguir se preparar em termos de conteúdo. Você vai precisar desse conteúdo aí, nesse caso, desse edital, do conteúdo do módulo 2, para poder fundamentar bem as suas respostas. Esse outro edital, que é o que eu vou usar aqui nessas aulas como exemplo, fala que a prova discursiva será composta por 2 questões discursivas, sendo uma questão sobre um estudo de caso e outra de conhecimentos específicos, ou seja, a questão teórica. E cada uma vale 50 pontos. A prova discursiva será redigida em até 20 linhas. Ou seja, aqui nessa prova, 20 linhas, ele está te dando aí uma quantidade, né, de perguntas. Essa prova me parece que foram 3 perguntas em 20 linhas. Vai dar mais ou menos também 7 linhas para cada pergunta. A gente tem que pensar aqui nessa questão do edital, na análise do edital, e das possibilidades de você tirar 0 na prova. Muitos editais determinam que se você não seguir a tipologia textual, você pode ficar com 0 na prova. Então, eu fiz um outro vídeo falando sobre a tipologia textual para cada tipo de prova discursiva. Então, entender essa tipologia textual, quais são as características dos tipos de texto, é muito importante para você não zerar. Se o edital fala que a prova é expositiva, ou se o edital fala que é uma prova argumentativa ou dissertativa, depende, né? Dissertativa argumentativa, dissertativa expositiva. Então, você tem que analisar isso para você manter essa consistência aí, porque em muitos editais, muitas bancas, acabam realmente zerando a prova do candidato se ele fugir da tipologia textual. Óbvio, né, gente, que se alguém escrever, por exemplo, um texto narrativo em uma prova de concurso, não tem nem que pensar, porque qualquer prova de concurso não vai usar um estilo narrativo. Bom, também sobre a abordagem do tema que foi solicitado. Isso daí é uma coisa que vai penalizar, vai fazer com que você fique com 0 na sua resposta. Isso é óbvio. Isso daí para todos os concursos, para todas as bancas. Se você não conseguir fazer uma abordagem do tema, se você fugir do tema, você vai ficar com 0. Outra coisa que geralmente faz com que os candidatos sejam eliminados nas provas é fazer cópia ou transcrição, né? Plágio também. Apesar de que eu nem vejo plágio aqui muito nessa situação, mas se você fizer cópia ou transcrição de algum texto de apoio ou até do enunciado, essa cópia e transcrição também pode zerar a prova do candidato. E se você, em caso de provas discursivas, se você se identificar, se você não escrever a caneta ou se a sua letra foi legível, então prestem atenção na letra de novo, com relação ao tamanho e com relação à legibilidade da sua letra, tá bom? Vamos pensar aí agora em o que é necessário nesse tipo de prova, o que é necessário na sua resposta, tá bom? Então, a gente precisa ter em mente que a gente quer uma estrutura clara, a gente precisa ser objetivo e a estrutura da sua resposta tem que estar coesa. Isso é fundamental, isso é necessário. Se você não tiver clareza, objetividade e coesão, a sua prova vai ter uma nota muito baixa, tá bom? O edital, ele geralmente vai fornecer aí algumas orientações mais específicas quanto à estrutura da resposta, né, quanto à divisão de uma introdução, desenvolvimento e conclusão, porque o parágrafo também precisa dessa estrutura aí de introdução, desenvolvimento e conclusão. Em caso das provas, desse tipo de prova que a gente está pensando aqui, que a gente está analisando aqui, mesmo nesse tipo de prova, a gente tem que ter uma estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. E isso é a estrutura do parágrafo. Então, mesmo escrevendo em um parágrafo, a gente tem que ter essa estrutura, a gente tem que pensar nessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente tem que dar respostas diretas às perguntas. Então, cada parágrafo vai ser direcionado para responder diretamente às perguntas que estão formuladas lá na prova. Então, você vai receber pontos a mais se você conseguir ser conciso na sua resposta
e não ficar falando coisas desnecessárias, tá? Essa análise do que a gente vai falar é uma análise que a gente faz depois que a gente escreve. Não, isso daqui pode ser eliminado, isso aqui é desnecessário. A gente primeiro escreve, depois a gente analisa aquilo que a gente escreveu. Principalmente, eu tô falando isso principalmente para as pessoas que têm mais dificuldade com a escrita. Então, a gente precisa realmente fundamentar o texto com o conteúdo que foi estabelecido no edital. Aí a gente vai fazer referências às leis que estão lá nesse conteúdo direcionado, às doutrinas, aos regulamentos, todas as jurisprudências que sejam pertinentes, depende, é claro, do conteúdo que vai ser abordado em cada prova, depende da área de concurso, depende de diversos fatores, tá bom? A gente vai utilizar, então, também nessa prova, como argumento de autoridade, a gente pode utilizar, a gente vai ter que utilizar essa fundamentação teórica que foi pedida lá no edital, que foi determinada no edital, e a gente pode também utilizar citações de autores de referência. Isso tudo vai fortalecer, trazer mais credibilidade para o texto, tá bom? Então, outra coisa que a gente pode fazer na prova é demonstrar aí atualização em relação ao tema. Então, se você tem alguma informação que seja de atualização, você pode trazer. Você pode trazer referência de algum conteúdo que seja recente, né? Que se considerar que é apropriado trazer essa referência de acontecimentos. E você pode também destacar aí a relevância de alguma prática, alguma ação prática mesmo com relação àquele conhecimento que foi adquirido. Tudo isso são coisas que podem reforçar a sua estrutura de texto, principalmente se for um texto, uma estrutura argumentativa, né? A gente tem que evitar o uso de termos ambíguos, né? E aí, principalmente, cuidado com o uso de palavras que naturalmente trazem alguma ambiguidade, como os pronomes. Então, a pontuação também ajuda bastante a evitar ambiguidades. E a gente tem que, então, tentar direcionar o texto para que ele tenha uma escrita, né? Uma fluência, assim, que seja mais facilmente compreendida pelos avaliadores. Quando a gente acaba de escrever o texto, a gente tem realmente que pensar em reler o texto como se a gente fosse uma outra pessoa. E como outra pessoa, a gente entendeu perfeitamente aquilo que foi apresentado, aquilo dali está compreensível, está claro para a gente tem que pensar isso na hora que acaba de escrever o parágrafo, principalmente nesse tipo de prova, principalmente nesse tipo de prova que a gente tem um espaço muito curto para responder as perguntas. Então, a gente precisa ser claro, a gente precisa ser bem objetivo nas respostas, até na fundamentação teórica, a gente precisa ter uma objetividade muito grande e também na parte da conclusão de cada parágrafo. E a gente precisa realmente estruturar e se fundamentar a partir daquele conteúdo que foi direcionado lá no edital. O que mais que a gente tem que pensar? A sua redação também precisa estar atrelada aí à questão gramatical, a gente tem que controlar essas coisas, e eu falo sempre que o maior erro de todas as pessoas que ficam aí lutando e praticando a redação é a pontuação. Pontuação não é uma coisa, por isso que eu sempre digo que as pessoas não podem deixar redação, a parte da prova discursiva, não pode ser deixada para a última hora, não pode ser deixada para os últimos 15 dias antes do concurso, uma semana, tem gente que faz isso. Por quê? Porque tem essa questão da estrutura do texto, a gente até consegue assimilar muito rápido, mas questões gramaticais, não, isso leva mais tempo, a gente precisa realmente praticar, ter uma pessoa que vai te dar um feedback ali de como está o seu processo, a sua estrutura de gramática mesmo nos textos, para que você consiga corrigir. Então, a questão da gramática tem que ser uma coisa que você tem que observar, principalmente os erros de ortografia, acentuação, pontuação, regência e concordância, e aí o seu texto entra dentro de um padrão, né? Está mais ligado à norma culta, tá? Tem que revisar cuidadosamente cada parágrafo para não cometer esses erros de gramática. E aí a gente vai falar da utilização do uso dos conectivos. Conectivos na redação é mais difícil que as pessoas entendam realmente essa questão dos conectivos, mas aqui para esse tipo de prova, o que eu vou falar? O uso dos conectivos, ele cria uma transição mais suave entre as relações que a gente estabelece nos textos. Algumas conjunções a gente acaba usando de uma maneira muito natural, e a gente usa isso naturalmente na fala. Só que acontece que na hora que as pessoas vão escrever, elas acabam abusando dos conectivos, como se a gente usasse conectivos assim também exageradamente na nossa fala. Então, os conectivos, alguns a gente acaba usando mais, né? E aqueles mais básicos, assim, de além disso, entretanto, que estabelecem uma ideia de adição ou que estabelecem uma ideia de oposição. Então, tenha alguns conectivos aí em mente que são conectivos mais básicos. Não pense em usar conectivos que sejam muito difíceis para você, que você não tenha propriedade do uso desses conectivos, e use no momento adequado. O problema maior dos conectivos é que as pessoas não conseguem, as pessoas acham que a cada período a gente tem que usar um conectivo novo.
E essa ideia, ela está muito relacionada com o fato de que as pessoas relacionam o conectivo, então, com essa conexão de orações ou de períodos, e não com a conexão de pensamentos. Então, para conseguir realmente entender o uso dos conectivos, você precisa entender que a gente conecta pensamentos antes de conectar a estrutura linguística mesmo, o texto, né? Nem a estrutura linguística, o texto. Então, antes da gente pensar que a gente está conectando o texto, um período com outro período, uma oração com outra oração, a gente tem que entender que a gente conecta pensamentos. Então, quando uma criança tem 2 anos aproximadamente, quando está começando a falar, ela já é capaz, a gramática interna dela já tem estabelecido algumas relações de uso de conectivos. A criança, ela já consegue, aos 3 anos, ela já tem algum domínio sobre essa relação, por exemplo, uma relação de oposição de um pensamento com o outro, ou a relação de adição, ou a relação de concessão, uma relação de conclusão. Então, se uma criança de 3 anos consegue entender essas relações de pensamentos, por que é que você, que já é adulto, não vai conseguir entender essas relações? Então, vamos pensar o seguinte: conectivos conectam pensamentos. Eles tornam a transição de um pensamento para outro um pouco mais. Eles conectam, na verdade, né, essa transição aí de pensamentos. E as pessoas, na hora de escrever, elas acham que elas têm que sair colocando conectivo em tudo quanto é lugar. Não é assim que funciona. Acabou de escrever, e eu sempre indico, na verdade, que é melhor você escrever sem conectivos e depois, na hora que você for fazer a revisão, você olhar se essa ideia ficou solta. Aí você consegue identificar essa relação de pensamentos que ficou meio solta e você entende ali, entendendo a relação, você consegue inserir um conectivo adequado. Nesse tipo de prova também, a gente não precisa começar parágrafos com conectivos. Vamos pensar que cada pergunta vai ser respondida em um parágrafo. Então, a gente não precisa começar o parágrafo com um conectivo, porque o conectivo, no começo de um parágrafo, seria para conectar o parágrafo anterior àquele que você está aqui agora. Né? Então, como nessa prova, a gente vai, cada parágrafo está respondendo a uma pergunta, a gente não precisa estabelecer esse uso de conectivos. Tem algumas pessoas que eu já vi na internet que indicam até na segunda pergunta ou na terceira começar com um conectivo, mas é desnecessário e ainda você está correndo o risco de, dependendo da banca, dependendo ali das diretrizes da folha de resposta que os corretores vão receber, dependendo dessa diretriz, você corre o risco de perder ponto por ter incluído um conectivo. Nesse caso, o que eu posso afirmar é que o uso de conectivos não é obrigatório, já que cada parágrafo está respondendo uma pergunta diferente. E, na verdade, ainda tem um outro fator que, naturalmente, esse texto, o que é mais natural de acontecer é que a primeira pergunta, a segunda pergunta tem, assim, uma relação com a primeira pergunta, com o tema da questão, mas não vai, quando você acabar de construir a sua prova, você vai ver que não fez falta realmente a presença de um conectivo iniciando o parágrafo. Então, nesse tipo de prova, para a gente pensar no uso dos conectivos, a gente vai pensar o seguinte: escreva, treine, pratique sem o uso do conectivo. E depois que você acabar de escrever, você vai ler e aí você vai perceber a relação entre os pensamentos. Se for necessário, você vai entender essa relação ali, que está faltando um conectivo, e entendendo essa relação e essa falta, aí você inclui um conectivo, tá bom? Então, não vamos, principalmente para esse tipo para esse tipo de prova, pensar no conectivo como algo que é obrigatório depois de um ponto final, tá bom? Vamos tirar isso da cabeça, porque as provas, a escrita tende a ficar, muitas vezes, quando as pessoas se sentem na obrigação de colocar o conectivo, elas acabam atrapalhando a coerência do texto e até a coesão do texto, tá bom? Então, na próxima aula, a gente já vai começar a falar aí da estrutura dos parágrafos e eu espero que você tenha gostado, tenha entendido bem essas informações. Se não entendeu, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo todas as dúvidas. Então, eu te vejo no próximo vídeo e vou ter que repetir. Não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. A gente se vê em breve.